Bom, pessoal, eu vejo que a sala está cheia, isso é muito bom. Inclusive, até faltou fones para todo mundo. Eu estou falando devagar, porque aqui na sala, além dos nossos companheiros brasileiros, também temos outras pessoas da América do Sul. Então, por isso, estou falando bem despacio, para que possam me compreender. Eu sei que não vai ser fácil, mas que tentem compreender, e por isso estou falando devagar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos. Fico muito feliz em ver a sala cheia desse jeito, né, para poder escutar um pouco, para a gente falar da tecnologia que nós temos, porque nós temos sim edifícios do futuro. E nós podemos também levar os nossos edifícios para o futuro. Aqui a gente vai trazer um pouco, explicar o que a Schneider entende como edifício do futuro, está preparado para o futuro. Que não necessariamente é aquele edifício que a gente já pensa que é aquela coisa da NASA. Apesar de que o caso que a gente vai trazer aqui, que o Regis vai mostrar, é muito bonito, parece um edifício da NASA mesmo, mas não necessariamente precisa ser assim e não necessariamente precisa ser um edifício novo. O que a gente vai mostrar aqui, continuando, já passando um pouco. Bom, primeiro só me apresentando, voltando aqui, como é que faz para voltar? Ops, e já me atrapalhei. Voltei. Só para a gente se apresentar, eu sou Patrícia Lombardi, eu sou a líder de segmento, que a gente fala aqui na Schneider, que é uma posição que a gente desenvolve a estratégia para os segmentos de buildings, né, que estão incluídos hospitais, prédios comerciais, prédios bancários, até data center, não, hospitais que eu falei, supermercados, lojas, etc. Temos aqui o Marcos, que é da minha equipe, né, e ele é o cara que sabe tudo de tecnologia para esses edifícios na América do Sul. O cara sabe tudo. Então, depois, se vocês tiverem oportunidade, quiserem conhecer um pouco mais, passar no nosso stand de buildings lá, vocês vão poder ter uma aula sobre tecnologias para edifícios com eles. E outro cara que conhece pra caramba do mercado, que é o Regis. Ele trabalha no grupo do Hospital Albert Einstein e trabalhou muito forte nesse projeto, que é o Centro de Ensino e Pesquisa do Einstein, que a gente considera com muito orgulho um edifício do futuro, preparado para o futuro aqui na América do Sul. Vamos lá, aperta aqui. Então a gente vai falar um pouco aqui, primeiro na teoria, dizendo o que a gente entende que tem que ter um edifício do futuro. Ele tem que ser eficiente, tem que ser resiliente para estar preparado para tudo que está vindo por aí. Ele tem que ser sustentável, que é o que mais a gente fala, e a maioria de vocês, imagino que estava presente na palestra de abertura, e sabem, estão vendo no mercado quanto é importante ser preparado, ser sustentável, e também preparado, confortável, saudável para as pessoas. Mas agora a gente visto depois da pandemia, já faz um tempo, já está dando mais de um ano da pandemia, mas a gente sabe que agora as pessoas estão voltando para os escritórios, para as oficinas, para os edifícios, e esses edifícios precisam estar preparados para isso. E é esse que é o conceito que a gente entende. Além do edifício todo digital, sustentável, elétrico, mas os 4 pilares principais, que é resiliente, eficiente, saudável e confortável para as pessoas e sustentável. E agora o Marcos, ele vai explorar um pouco mais esses conceitos para vocês. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, Regis, da presença. E a Patrícia, ela é muito gentil, diz que podem me procurar porque eu sei de tudo, baita de uma mentira, eu aprendo muito mais com as pessoas, com feras assim, com um monte de gente que está aqui, que vocês vão conhecer em cada um dos stands, são gente muito boa, que estão disponíveis para ajudar vocês nos desafios. Como a Patrícia falou, nós estamos cada vez mais buscando edifícios que, quando a gente fala que é edifício do futuro, não é a visão da Schneider. A Schneider está tendo a ousada de tentar imaginar qual é o futuro. Não. Isso é uma construção de conceito feita com vocês, com fabricantes, com as universidades, com as mudanças que estão acontecendo
e principalmente com aquelas mudanças que nós estamos sendo forçados a empurrados goela abaixo, né? Nós temos aí grandes desafios pela frente e edificações, como foi mostrado aqui em alguns dados anteriores, elas são grandes responsáveis por um grande consumo de eletricidade. Boa parte do tempo que nós vivemos, nós estamos dentro de edificações, né? A gente tem um curto período que a gente está fora, mas quando a gente está estudando, quando a gente está se tratando, quando a gente está se hospedando, quando a gente está comprando alguma coisa, quando a gente está dormindo, nós normalmente estamos dentro de edificações, então a gente precisa trabalhar isso de maneira mais adequada. Muito legal, é um desafio imenso, desafio de muitos de vocês para atingir algumas dessas metas. Ser mais sustentável talvez seja a mais desafiadora, não é algo que a gente vai conseguir fazer da noite para o dia. A decisão de um hospital, de construir um grande edifício que tenha algumas características importantes que encaixem na questão da sustentabilidade, ele vai ter desafios que não são fáceis de responder, né? Então talvez seja o desafio maior, mas nós também somos cobrados no dia a dia para sermos mais resilientes. Não sei se é a sequência, é resiliência, é isso aí, mas nós somos cobrados a ser resilientes porque, afinal das contas, nós estamos lidando com um business. Se esse business para de funcionar, um número gigantesco de problemas serão acarretados. Pacientes não serão atendidos, filas serão formadas, dinheiro deixa de entrar para o nosso negócio. Então, cada vez mais nós somos pressionados a ter uma resiliência maior. Resiliência é a capacidade que um objeto tenha de voltar à sua posição inicial após sofrer um impacto, né? Então, as edificações, nós vamos fazer de tudo para que elas não sofram, mas se elas sofrerem um impacto, seja ele qual for, nós temos que nos recuperar rapidamente, certo? Outro item que é uma cobrança demais, todos aqui que estão relacionados com hospitais, e é bem provável que você tenha vindo para ouvir pelo Albert Einstein, provavelmente vocês são cobrados diariamente sobre o conforto do paciente. Isso não é uma brincadeira, não é algo que esteja somente relacionado ao bem-estar, mas tem a ver com evitar doenças nosocomiais, doenças que a gente adquire dentro dos hospitais. Então, tem uma complexidade muito maior do que simplesmente a gente pensar apenas na palavrinha conforto. É muito mais que isso. Nós temos que cuidar de verdade dos nossos pacientes. E vou trocar, tá? Eu não vi o slide aqui, inverti, mas people-centric focado nos nossos pacientes, tá? Mas hipereficiente, porque nós estamos falando cada vez mais de infraestrutura que os custos dos gastos com eletricidade, com água, com gases médicos, está pela hora da morte. Não tem chance dele diminuir, então nós vamos ter que cada vez mais ser eficientes. Todos esses desafios foram respondidos. Se foram a contento ou não, com a ajuda da Schneider, vai ser respondido pelo Regis. O Regis, ele teve um desafio muito grande de construir uma edificação que tivesse todos esses 4 pilares à frente. Fora um que era ser um marco na cidade de São Paulo que homenageasse a cidade em nome dos israelenses, dos judeus que foram muito bem recebidos na cidade de São Paulo pelo povo brasileiro, pelo povo paulistano, e eles gostariam de retribuir isso apresentando não só um hospital de excelência, como também um centro de pesquisa que fosse renomado e que pudesse ser um marco de excelência. Então, Regis, queria que se você puder contar primeiro um pouquinho do Regis e depois como é que foi essa experiência de construir um centro de pesquisa cheio de, vamos dizer assim, peculiaridades que você precisa contar para eles. Como é que foi fazer isso desde o princípio? Conta pra gente. Bom, pessoal, eu sou, contando um pouquinho da minha história,
mostra o desafio. Eu sou oriundo da indústria siderúrgica, trabalhei 25 anos na indústria siderúrgica e em um dado momento um colega me chamou para o hospital para a gente mudar o mindset do hospital, transformar as partes críticas do hospital como se fosse uma indústria de processo contínuo. E esse foi o meu desafio inicial no Einstein. E depois de alguns anos trabalhando lá, eu ganhei esse presente, que eu considero um presente para brindar minha carreira, que foi o Centro de Ensino e Pesquisa. Passa um... Ah, não, entrou aí. Bom, o Centro de Ensino e Pesquisa, ele era um sonho da Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein. Ele foi formatado desde o início, porque quem pensa no Hospital Albert Einstein pensa, é um hospital, mas já lá na criação, já lá no se criar a sociedade, existia 3 pilares: o pilar da saúde, o pilar do ensino e o pilar da pesquisa. Como todo mundo sabe, o hospital, ao longo dos anos, se consolidou de forma efetiva na saúde, sendo um dos hospitais mais acreditados da América Latina e um dos principais no mundo até. Mas a sociedade estava precisando brindar a saúde, mas brindar, acima de tudo, a pesquisa e o ensino. Então, se foi feito um concurso entre vários arquitetos mundiais e escolheu-se um arquiteto um americano de origem judaica para criar esse ícone arquitetônico. Mas como a gente cria um ícone sem ter os pilares de um prédio moderno, os pilares de um prédio do futuro? O prédio tinha que ser sustentável, sim. Ele tinha que ser eficiente, sim. Ele tinha que ser confortável. E daí vem uma coisa mais difícil: ele tinha que ser confortável para as pessoas que estavam lá, ele tinha que ser adequado para a pesquisa desenvolvida lá, e ele tinha que comportar uma floresta dentro dele, um jardim. Vocês não ouviram mal. É uma floresta mesmo, de verdade, embarcado. São árvores de até 18 metros. Tem árvore frutífera, eu já fiz a primeira colheita né? Tem árvores frutíferas lá dentro. Então era um desafio muito grande, era um desafio que a gente não sabia se conseguia. Nós tínhamos uma cúpula de vidro que nunca tinha sido feita no Brasil e poucas vezes tinha sido feita no mundo. Nós tínhamos esse jardim interno num prédio climatizado, manter plantas vivas dentro do ar-condicionado. Nós tínhamos uma sala limpa, NB2 ISO 8, para quem é de hospital, né, com biossegurança. Nós tínhamos 34 laboratórios para desenvolver, inclusive, tecnologias celulares. Então, nós tínhamos vários desafios. E como é que a gente conseguiu lidar com esses desafios? Falando de uma forma mais... puxando a turma para o início da brincadeira e não botando só no final. Nós, ao invés de seguir o curso normal de alguém fazer o projeto, de depois do projeto se decidir quem era o fabricante, depois de decidir quem é o fabricante, tentar
seguir o projeto com o que tem no fabricante, não. Nós chamamos todo mundo para conversar. Então nós chamamos a Schneider, nós chamamos integradores, nós chamamos projetistas especializados em cada área, consultores, e conversamos e revisamos muito. Nós aprendemos a cada dia nesse projeto. Esse projeto foi vivo até o último momento da sua concepção, porque ninguém tinha controlado um sistema tão grande de VAVs, né, ainda no Brasil. E tem poucos sistemas no mundo desse tipo. Ninguém tinha controlado um sistema desses de ar-condicionado em que um jardim tem que estar entre 21 e 25 graus com 65% de umidade. A sala de aula tem que estar entre 20 e 23 graus com 55% de umidade. E o laboratório tem que estar entre 19 e 20 graus com 45 a 50% de umidade relativa. Ninguém tinha feito isso. Nós conseguimos totalmente? Ainda não, mas está chegando lá. Então, o processo ele é muito importante, porque estava todo mundo envolvido. Esse rapaz que é tímido e humilde pra caramba, ele teve em cada dia, ele participou das reuniões de projeto, ele participou das reuniões de planejamento, porque a automação tinha que sim ser completa, mas a gente não podia reinventar a roda, né? E a gente não queria ter o melhor sistema e o mais completo do mundo. A gente queria ter o sistema mais eficiente. Então, eu sempre falo numa questão, custo-benefício. E esqueçam dinheiro nesse custo-benefício. Pensam, o quanto custa de trabalho eu ter um sistema muito complexo? O quanto custa de trabalho eu ter um sistema ineficiente? E isso que foi levado em conta na construção desse prédio. Tá? Então, nós discutimos desde coisas complexas como o sistema de ar-condicionado até coisas simples. Os medidores de energia. Precisa se medir cada painel de energia? O que isso traz de vantagem? A gente discutindo viu que isso traz muita vantagem. A gente enxerga cada ponto do consumo, a gente enxerga cada perfil de consumo. Mas quanto custa isso? Então a gente desenvolveu junto com a Schneider soluções econômicas, botando medidores menos completos, mas que entregava o que a gente precisava em cada ponto. A gente desenvolveu com a Schneider controles no sistema DALI que eles controlavam iluminação, eles controlavam persiana, mas eles também interligavam com o sistema de áudio e vídeo para transformar a sala mais confortável. A gente teve que aprender. A gente teve que aprender um pouco mais sobre integrar, sobre o que um fabricante produz de melhor, o que o outro fabricante produz de melhor e o que a gente realmente vai usar. E aqui eu não estou falando que a Schneider não tem bons produtos em tudo. Tem, mas será que naquele momento era o mais adequado? E nisso eu brindo muito o Marcos e a Schneider como um todo, porque é uma empresa madura o suficiente para dizer, isso eu não posso te integrar, isso eu vou te ajudar a integrar um outro parceiro. Então, assim, isso é maturidade de um projeto. E eu me orgulho muito porque esse projeto foi maduro, porque envolveu muita gente e muita gente competente. E vocês sabem como é difícil botar gente competente junto numa mesma sala, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta já, assim, ó, bem direta. De verdade, todo esse projeto desafiador que envolveu tanta gente trabalhando nele, ele teve benefícios, certo? O que você pode contar de benefícios imediatos? A primeira coisa, ficou mais caro? Ficou um preço adequado? Ficou planejado dentro daquilo que era? Marco, eu queria fazer uma coisa então. A gente consegue voltar para o vídeo? Primeiro, ganhador, vocês verem o vídeo para vocês entenderem do que nós estamos falando, né? Deixa eu ver se vai rodar. Eu só não sei se vai ter som, tá? Me perdoem. Mas acho que as imagens vão falar por si. O Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein nasceu para conectar Pessoal, e estimular o saber. Eu acho que vocês não estão ouvindo o som, né? Mas no Brasil, então, o renomado arquiteto Moshe Safdie. O Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein é um monumento que homenageia a geração, a disseminação e a aplicação do conhecimento. Desde os primeiros traços, o projeto já tinha a marca da integração. A construção sustentável, com aproveitamento parece um cara muito natural, bonito aí, mas vocês renovável, foi pensada para refletir vocês os princípios das precisam áreas fazer de ensino e pesquisa do tá? Einstein, a transparência, a inovação e o trabalho colaborativo. O verde não foi esquecido. Pelo contrário, foi inspiração. O conceito aqui é aprender sobre a copa de uma árvore. A arquitetura do prédio e o paisagismo proporcionam amplas porções de natureza, com estações de estudo e espaços de convivência. Tudo para proporcionar uma sensação de bem-estar tão necessária para o processo de ensino-aprendizagem. A iluminação natural atravessa uma abóbada de vidro que cobre o espaço. Os domos laterais dessa cobertura têm serigrafia que simula a sombra da copa de árvores nas áreas com maior circulação de pessoas. O Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein é um oásis do conhecimento. O que a gente vê aqui é a resposta do que o Marco perguntou. Alguém aqui não gostaria de estudar nesse prédio? Alguém aqui não gostaria de trabalhar nesse prédio? Eu duvido que alguém levante a mão. Nós conseguimos construir um prédio que faz as pessoas se sentirem bem, que trabalha a parte emocional das pessoas, e isso melhora todo o desempenho. Nós construímos um prédio que ele se tornou altamente eficiente energeticamente falando, tá? Tanto em energia elétrica como em consumo de água, como a eficiência dos chillers. Nós construímos um prédio que é mantido, um prédio de 48 mil metros, que ele é mantido por pouquíssimas pessoas. E isso são as vantagens. A gente tem um prédio... Quando você fala pouquíssimas pessoas, você pode dar números? Hoje, um prédio desse tamanho que vocês viram, com tanta tecnologia embarcada, quantas pessoas estão operando a partir da automação? 24/7 são 36 pessoas. Tá? Então, nós estamos falando de turno de 6 pessoas. Tá? O prédio, todo o suporte necessário, ele é conseguido via automação. Mas a gente também cuidou para que não se tornasse uma coisa mecânica, para que se tornasse um prédio que as pessoas interagissem e conseguissem ao longo do tempo e fazendo ele crescer e evoluir. E isso foi um ganho que eu não botei listado aqui, né, Marco? Mas eu acho que é o grande ganho desse prédio. Esse prédio evolui
com cada reclamação ou com cada elogio, com cada evento que acontece nesse prédio, ele evolui. Porque como a automação dele está nos principais sentidos do prédio, e eu estou falando de sentido no olfato, paladar, ele é capaz de viver, ele é capaz de sentir o que está acontecendo internamente e a gente vai adaptando ele e ensinando ele a ser cada vez mais confortável e eficiente. Isso tem ganho, por exemplo, no NPS, né? No índice de satisfação das pessoas que estão ocupando. Eu queria só chamar a atenção que é uma universidade que ela não é tão barata, é uma universidade que também não é tão cara, é uma busca da sociedade para um benefício para a população, mas não é baratinha. Então, temos lá pessoas exigentes estudando, temos professores exigentes ensinando, temos professores fazendo pesquisa sendo cobrado, temos equipamentos que estão. O NPS é algo que é muito importante. Se você tem a possibilidade de ter um sistema automatizado, você rapidamente corrige queixas ou rapidamente aproveita os elogios para a gente replicar em outras áreas, né? Então, mas basicamente o que a gente conseguiu com esse processo é um processo de aprendizado até para novos projetos que vêm pela frente. Porque eu acho que, pessoalmente, o que eu mais aprendi é respeitar a diversidade e trabalhar em cima de cada ponto no seu melhor, integrando tudo num nível superior. E a gente fala assim, pô, mas é básico. Nós criamos subsistemas distribuídos pelo prédio, integramos ele num sistema único, e então nós conseguimos reagir o ar-condicionado ao clima externo, nós conseguimos reagir à iluminação, às necessidades das plantas, que não é só ar-condicionado que elas reagem à luz também. Então, nós conseguimos fazer descobrir também que algumas automações intrínsecas de um prédio inteligente não são vantajosas. Em algum momento alguém disse, olha, vamos fazer as persianas abrirem e fecharem de acordo com a iluminação externa, porque isso todo prédio inteligente no mundo tem. Esse aqui não tem. Por quê? Custo-benefício. O benefício que isso ia trazer para o prédio era baixíssimo, o custo era alto, e então a gente viu que isso não era importante. Mas a gente viu que era importante, por exemplo, botar controle de iluminação DALI nos banheiros. Pô, banheiro, mas a gente dimeriza o banheiro e ganhou eficiência no consumo e conforto das pessoas que estão ocupando. Então... Mensurável. Legal. Então, assim... Não medir, não adianta. Eu falaria durante horas sobre o prédio. Mas a gente já encerrou. Eu queria fazer o seguinte, olha, eu tenho certeza que vocês têm perguntas para fazer para o Regis, então, como a gente só tem 5 minutinhos, eu vou deixar esses 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas, tá bom?